o pastor... Amém, Toninho? Tonzinho. Vamos receber agora o pastor João Norato, nosso secretário-geral de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor João, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. E este tema da sua palestra, quando nós lembramos de uma convocação que um comandante faz diante de uma tropa. Às vezes um comandante chega diante de uma tropa e diz assim: eu preciso de um voluntário, seja para poder ir para a frente da batalha, seja para poder dobrar serviço, seja para poder trabalhar no rancho. E aí a tropa está ali pronta, a tropa bate posição de sentido, levanta a mão e diz: pronto, senhor! Então, que hoje pela manhã nós estejamos prontos para dizer: pronto, Senhor, para o chamado de Deus. Deus te abençoe, meu amigo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Bom, gente, para mim é um prazer muito grande, uma alegria enorme ter sido convidado, né, para o pastoreio de pastores, e tenho certeza que através desse trabalho maravilhoso, designado pelo pastor Mário, pela pastora Bianca, conduzido por você, pastor Ivelto, eu tenho certeza que também eu acabo recebendo cura em muitas áreas das nossas vidas, porque vejo a preocupação e o cuidado de vocês que têm para com os pastores, porque eu tenho comigo o seguinte, que o maior patrimônio da igreja do Evangelho Quadrangular são os pastores. E esses pastores realmente não são super-heróis, são homens e mulheres que cansam, que precisam descansar. Então, é uma alegria imensa saber que vocês têm esse cuidado para com os pastores. Bom, Deus me abençoou e tem me abençoado grandemente, feliz por ser da Igreja do Evangelho Quadrangular, há mais de 36 anos de ministério, e louvo a Deus, porque quando cheguei para essa igreja, eu era um pobre coitado, mas Deus tem me abençoado, Deus tem me guardado, Deus tem me protegido, e graças a Deus tenho tido assim a bênção do nosso Abraão, que é o pastor Mário de Oliveira, e hoje estou na Secretaria-Geral de Missões apenas para servir a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Isaías, capítulo 6, para poder falar um pouquinho de missões. Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim: eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Bom, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja que nasceu no coração de Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não é fruto de uma divisão. A Igreja do Evangelho Quadrangular, nossa fundadora Aimee, é uma guerreira, uma missionária. E depois dela, né, Harold Williams, que veio para o Brasil em 51, a Igreja do Evangelho Quadrangular já está na casa dos 70 anos. Então, não é uma igreja de laboratório, é uma igreja que veio para ficar, uma igreja de Deus, e essa igreja ela cresceu porque é uma igreja missionária. Nós vemos que a Igreja do Evangelho Quadrangular, através dos seus desbravadores, eu não tenho como falar da Igreja do Evangelho Quadrangular se não falar do nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, porque o coração do pastor Mário é um coração missionário.
Por isso que a igreja ela cresce no Brasil, por isso que a igreja, ela não só no Brasil, porque também a Secretaria-Geral de Missões, ela tem missionários não só no Brasil, mas também fora do Brasil, mantidos pela Secretaria-Geral de Missões, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, olha bem para você ver. Quando a gente se depara com algumas pessoas, elas fazem a seguinte pergunta: quais são os projetos que a Igreja do Evangelho Quadrangular ela tem? Olha aqui, pastor Ivelto e aos demais que estão nos ouvindo. A Igreja do Evangelho Quadrangular, segundo as pesquisas, é a segunda maior igreja no Brasil. E uma coisa importante, senhoras e senhores, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não está na mídia, ela não tem horário de televisão. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela vai nos vilarejos, ela ajuda as pessoas. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem estado presente ao lado da sociedade, porque é uma igreja missionária. Então, projetos sociais. Eu que sou mineiro, e lá tive minha escola, uma escola de aprendizagem assim, muito importante. Quando vejo a igreja como alguns projetos, Casa da Provisão. A Casa da Provisão é um sucesso na Igreja do Evangelho Quadrangular e que serve de modelo também, não só para a Igreja Quadrangular no Brasil, mas para até mesmo outros ministérios que queiram copiar. A Igreja do Evangelho Quadrangular, através do projeto social da Casa da Provisão, é a única que tem parceria com a Cruz Vermelha. São toneladas e toneladas de alimentos que vai para o norte de Minas, famílias sendo assistidas, cortes de cabelo, bíblias que são doadas. Então, esse é um dos projetos que a Igreja do Evangelho Quadrangular, através da Casa da Provisão, tem, e não só a questão do SOS Norte de Minas, mas nós temos o Projeto Lucas. O Projeto Lucas é um projeto fantástico, onde nós temos ônibus equipados em vários lugares nesse Brasil, aonde o ônibus do Projeto Lucas chega e ali tem atendimento, as pessoas são assistidas e, graças a Deus, através desse Projeto Lucas, que mesmo na pandemia, alguns estados, por exemplo, estão usando o ônibus do Projeto Lucas para fazer o teste do Covid. Quer dizer, isto é fazer missões, a igreja estar presente na sociedade, a igreja dando assistência. E quando você conhece, por exemplo, o Projeto Margarida, o Projeto Margarida também é um ônibus equipado com aparelho de última geração. Existem hospitais que não têm aparelhagem que tem o Projeto Margarida. Pessoas que muitas vezes ficam 6 meses a 1 ano, até 2 anos, esperando para fazer uma mamografia. A igreja, o Projeto Margarida chega até a sociedade, as pessoas se cadastram e ali elas fazem o exame sem pagar 1 centavo. Por que não paga 1 centavo? Tudo isto porque, através da oferta de missões, através do seu dízimo, da igreja, dos membros, da sua vida, pastor, é que faz com que todos esses projetos possam ser realizados, porque
um ao outro ajudou e a outro disse, esforça-te. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular, através desses projetos sociais, ela assim, uma potência. E, como eu disse antes, ela não está na mídia, ela não tem canal de televisão, é ali no tete-a-tete, falando de Jesus, chorando com o povo. Então, é através desses guerreiros, amigos, homens de Deus e mulheres de Deus, que têm pregado, que têm ensinado. Mas é importante, você que não conhece os projetos sociais da Igreja do Evangelho Quadrangular, e saber aonde a Igreja do Evangelho Quadrangular ela está localizada. Você pode entrar nas redes sociais e você vai ver lá detalhadamente todos os projetos da Igreja do Evangelho Quadrangular, da sua fundadora. Uma igreja que tem mais de 11 mil igrejas, Então, queridos, nós precisamos entender. Agora, algumas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu faço para me tornar um missionário? Eu tenho comigo o seguinte: começa a fazer missões dentro da sua casa. Começa a fazer missões aí dentro da sua igreja. Ouvindo o seu pastor chamar você para evangelizar, voltar à prática do passado de fazer evangelismo nas ruas, evangelismo nos hospitais, teatro nas ruas, louvor na rua, entregar panfleto. Você não precisa, de maneira nenhuma, querer, mas ninguém está me vendo, queridos. Saiba de uma coisa: Deus te vê no anonimato. Você não precisa querer ser Aimé, você não precisa querer ser Mário de Oliveira, você não precisa querer ser Paulo, mas você pode ser um André. O André é aquele discípulo de bastidores. André, ele nunca abriu uma igreja, mas foi André que levou Pedro a Jesus. Foi André que levou o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos para que Jesus pudesse multiplicar para a multidão. Agora, André, irmão de Pedro. Pedro é um outro ministério, ministério de explosão. A igreja precisa de ministérios de explosão, mas a igreja também precisa do André. A igreja, ela precisa entender o seguinte: Mude, quem falou de Jesus para Mude? Um diácono. E olha a potência que Mude se tornou. Então, queridos, você pode fazer missões aí na sua rua, no seu trabalho, através do seu testemunho. Vidas serão ganhas para Jesus. Agora, se você vai ser um missionário que vai ir para fora do Brasil, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, que muitas vezes a gente se preocupa lá fora, e dentro do Brasil existem lugares que tem pessoas que não sabem quem é Jesus. Eu fiquei estarrecido com a notícia dessa, pastor Erivelto, de saber que no Brasil existe lugar que as pessoas não sabem quem é Jesus. Eu já estou viajando e tenho acompanhado os testemunhos dos secretários, né? Nós temos secretários extraordinários, secretário de missões estaduais, que inclusive mando um abraço para todos eles, um abraço também para todos os presidentes estaduais, supervisores, que têm tido assim um carinho muito grande. Então, dentro do Brasil, tem lugares que precisa fazer missões. E nós precisamos fazer missões primeiro em Jerusalém, para depois ir para a Judéia, para depois ir para Samaria e chegar aos confins da terra.
Então, muitas vezes não adianta nada você querer ir para fora se a sua casa está desarrumada, a sua casa está precisando de Jesus, a sua casa está precisando ser curada através do seu testemunho, através da sua palavra, convidando para ir até Jesus, ir até a igreja, como o André fez, inclusive. Esse é um dos projetos que nós queremos trabalhar em cima dele, o Projeto André. Levando pessoas para Jesus. Inclusive, nós já estamos com um projeto aí, pastores, de evangelizarmos 100 mil pessoas em 30 dias. Em 30 dias, evangelizar, isso não só no Brasil, é uma mobilização que eu já estou olhando, já estou conversando com a pastora Bianca, vou conversar com o pastor Mário para que a gente possa evangelizar 100 mil pessoas em todo o Brasil em apenas 30 dias. Isso é possível, porque uma igreja que tem o número de pessoas que nós temos, pastores que nós temos, nós conseguiremos atingir esse objetivo. Então, eu tenho certeza que Deus está no comando, Deus está no controle, e eu tenho certeza que a Igreja do Evangelho Quadrangular, como sempre foi, e ela vai ter um crescimento muito grande, porque dentro do coração de cada pastor, todo pastor é um missionário. Todo pastor é um missionário. É claro que cada um tem um chamado para alguma coisa, mas todo pastor é um missionário. É alguém que foi enviado, é alguém que aceitou o chamado, esse chamado de Isaías, quando o Senhor disse: a quem enviarei? E ele se coloca à disposição: envia-me a mim. Então eu quero deixar uma palavra para você, pastor, para você, pastora, para você, líder que aí está. Você foi chamado para frutificar. Talvez você já está pensando na sua aposentadoria. Talvez você que até já pendurou as chuteiras, como o palavreado do futebol. É hora de voltar para a vida, é hora de voltar para a batalha. Elias achava que estava tudo findado, dispensou o seu servo, deitou e pediu a morte. Mas aí Deus chega e fala o quê? A tua caminhada é longa. Eu estou falando para você, pastor, para você, pastora, a tua caminhada é longa. Levanta a tua cabeça e Deus vai te guiar. Deus não quer ver você dentro de uma caverna, trancafiado, mas Deus quer você na luta, na batalha, para que amanhã ou depois você possa dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então, queridos, Deus abençoe ricamente pastor Mário de Oliveira, pastor Erivelto, pastor Davi e aos demais pastores, pastoras e líderes desse Brasil, amigos, não só amigos, mas irmãos de fé, pessoas que têm potencial muito grande. Olha, vocês estão de parabéns, Deus é contigo. E para finalizar, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha família, agradecer a Deus muito grande. E estou lembrando aqui, pastor Ivel, minha mãe está com 90 e poucos anos. Glória a Deus. Mais de 30 anos ela serviu a Umbanda. Na minha casa, eu fui o primeiro a aceitar Jesus e depois eu levei minha mãe para Cristo. Se tornou uma diaconisa, está lá, velhinha, mas com fé, e Deus tem honrado muito grande. Então, muito obrigado por essa participação aqui. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe e até lá. Amém. Bem, João.
Muito obrigado, meu nobre João Honorato, meu nobre líder, secretário de missões. Muito obrigado pela palavra inspirativa e por nós termos certeza de que a nossa missão ela é reconhecida do Senhor, né? A missão de levarmos Cristo, levarmos o Senhor a outras pessoas. Fazemos essa conscientização com outras pessoas. Isso é muito importante. Muito obrigado pela contribuição sua. Eu tenho certeza que as nossas vidas hoje, elas melhoraram um pouco mais, porque o Espírito Santo do Senhor, a capacidade de nos fazer recordar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Tenham o nosso bem, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Os irmãos aqui no bate-papo aqui, eles estão dizendo aqui, olha, amém a sua palavra, tirei uma mensagem forte, fui chamado para frutificar. O Tonzinho lá do Mato Grosso. Dionísia, muitos pastores pendurando chuteira. Ela está dizendo, avante, pois, e sem parar. É isso aí, minha nova pastora. O Santos está aqui com nós, pastora Ana Lúcia, Manduca, pastora Marisol, região 729, de Cariacica, Espírito Santo, pastor Egberto, do Rio de Janeiro, Bahia está conosco, minha querida Bahia, pastora Marisa, Marcos Ferreira. Então, ô Joãozinho, foi muito bom, viu, cara? Muito bom mesmo. Muito obrigado, viu, João? Muito obrigado. Glória a Deus. Meus nobres amigos, dando oportunidade, agora queremos ouvir, com muita alegria do coração também. Léo, que Deus te abençoe, viu? Eu quero agradecer a pastora, cadê a Luciana, está aqui conosco. Pastora Luciana, Léo, assim, te elogiou demais, te indicou para a gente, sabe? Então, assim, eu louvo a Deus porque nós estamos descobrindo, irmão, meus amigos, nós temos profissionais da área de saúde emocional, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, que são da nossa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, olha só, ter achado o Léo, pastora Nivalda, pastor Túlio, que está aqui conosco aqui, são profissionais da área, psicólogos, pastores. Pastor, olha, eu tenho aqui na minha região, na minha igreja, no meu estado, um psicólogo, um profissional da área da saúde emocional, que é muito bom. Indique ele para a gente. Passa ele para a gente, que com certeza ele vai estar falando aqui conosco, tá? Então, Luciana, você que está nos ouvindo, muito obrigado pela indicação. E hoje conosco o nosso querido Léo, né? Ó, Léo, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo e cure a nossa alma, cure a alma de um pastor que está ferido, cure em nome de Jesus, meu amigo. A palavra está contigo. Meu Deus, que responsabilidade. Mas primeiro, quero agradecer a oportunidade, fico muito feliz, honrado e confesso que até um pouco sentindo o peso da responsabilidade, mesmo porque eu vejo aqui nas imagens alguns conselheiros nacionais, alguns que eu conheço pessoalmente, outros conselheiros estaduais, alguns colegas, como é o caso da Luciana, e parabenizar também pela exposição aqui que nós ouvimos do pastor João Honorato, desafiando-nos a acender essa chama, reacender essa chama missionária. Agradecer ao pastor Erivelto e também agradecer ao pastor Mário e à pastora Bianca. Essa semana eu estava conversando com um amigo de ministério e ele falando sobre isso e dizendo a nossa igreja precisa dessas coisas. Eu disse, mas se você não sabe, a nossa igreja tem. A nossa igreja tem cuidado dos pastores também no lado emocional, na alma, nessas questões que muitas vezes a gente não dá atenção. Mesmo porque, e isso eu quero durante esses próximos minutos falar um pouco não das minhas qualidades ou das minhas vitórias, mas eu quero compartilhar com vocês, e talvez vá fazer sentido para alguém aqui, um pouco das minhas aparentes derrotas ao longo da minha jornada. E eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular desde os 7 anos de idade, eu tenho 39. E nessa jornada eu tive muitos problemas emocionais ao longo da infância, da adolescência, dos quais eu achei que já estavam resolvidos, mesmo porque eu comecei a frequentar a igreja e me tornei pastor e pude, através dessa mensagem poderosa, tocar o coração de muitas pessoas. Só que
é como se eu percebesse que alguma coisa ainda não estava, a última peça do Lego não estava encaixando. E algumas pessoas me procuravam no ambiente pastoral, no gabinete pastoral para atendimento, e eu sabia que me faltavam algumas respostas. E um dia, conversando com um amigo, eu perguntei para ele, pastor Luciano, pastor Erivelto, perguntei para ele, rapaz, quando você não tem uma resposta para dar para um irmão, para um amigo no ambiente do atendimento pastoral, o que você diz? E ele riu para mim assim e disse assim, eu digo que a pessoa tem um encosto. Aquilo que eu não tenho resposta, eu digo que ela tem algum problema espiritual, ela está uma macumba. E eu fiquei comigo, eu disse, meu Deus, mas eu não posso faltar com a integridade se eu não tiver a resposta. Claro que é possível e eu não posso abrir mão de reconhecer que realmente existem muitos problemas que são espirituais, são conflitos espirituais, e esses conflitos podem até acontecer na vida do próprio pastor. Porém, se eu respondesse dessa maneira, me faltando de integridade, de ter consciência de que era ou não, eu iria estar falhando com aquela pessoa. E eu tomei uma decisão mesmo, porque sempre gostei de estudar um pouco mais sobre psicologia, estou nessa jornada de acadêmico de psicologia, fiz algumas formações em várias instituições de coaching, uma inclusive que a igreja tem recomendado bastante, e fiz várias outras formações na área, sentindo essa necessidade de poder responder às pessoas e ajudar as pessoas de uma forma completa, mais íntegra naquilo que eu considerava que seria o que realmente a pessoa estava precisando. E foi quando eu percebi que da mesma maneira que no ambiente do coaching, no ambiente da psicologia, muitas pessoas têm procurado profissionais da área e as suas demandas não são emocionais, são espirituais. E pela graça de Deus, eu como pastor tenho procurado ajudar essas pessoas nessa reconexão com Deus de forma espiritual. Eu também tenho percebido que muitos, principalmente cristãos e inclusive pastores, têm enfrentado, na verdade, problemas que não são espirituais, mas são de ordem emocional. E nós temos uma síndrome, que é a síndrome do Homem de Ferro e da Mulher Maravilha. A gente aprendeu, pelo menos eu, na minha escola ministerial, eu aprendi que pastor não pode estar demonstrando fraquezas, vulnerabilidades, e em muitos momentos eu me vi tenso nessa situação. Momentos em que a gente não pode expressar, a gente louva o fato de que pastor é um ser sem amigos, a gente louva o fato de que pastor não tem com quem se abrir, não tem com quem colocar para fora suas emoções, e o que acontece é justamente isso. Há uns 15 dias atrás, eu estava dando uma palestra como essa, coloquei um link no Zoom, estava falando sobre inteligência emocional, e um pastor de uma igreja batista do interior de São Paulo, que tinha sido afastado do ministério, e ele me contou toda a história, ele recebeu um link e entrou lá na sala e assistiu a palestra. No outro dia ele disse que ia me ligar para falar comigo e acabou me ligando pelo WhatsApp. E o que ele me contou? Ele disse, olha, Leonardo, na hora que eu recebi o link, eu estava no 4º andar do meu prédio, ele montou uma empresa de marketing multinível, ele disse, eu estava no 4º andar e eu estava calculando a possibilidade de pular de cabeça. Qual seria a possibilidade de morrer se eu pulasse? Quando eu ouvi aquilo, eu disse, meu Deus, como uma pessoa que é espiritual, que entrega a sua vida para a missão, podem se passar essas coisas pela cabeça dela. E às vezes, e aí é onde eu quero chegar, pastor, que muitas vezes a gente não para se observar o que está acontecendo dentro da gente. Uma pessoa que hoje está enfrentando um processo depressivo, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, coisas que eram inaceitáveis no ambiente religioso, mas que acontecem, e às vezes a gente gasta mais energia para fingir que não acontece do que na verdade está acontecendo. O que acontece é que esses processos, eles não acontecem da noite para o dia. Alguém que teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ou está enfrentando um processo depressivo, foi um choro que não colocou para fora, foi uma decepção no ministério que não pôde compartilhar com um amigo, foi uma diminuição numa arrecadação, foi uma incompreensão no ministério, foi uma perseguição, foi um abandono de um líder que virou as costas no momento que a gente não esperava, e a gente foi engolindo isso, colocando para dentro, e as emoções que não são colocadas para fora, o corpo fala, porque nós estamos plenamente conectados.
Existem pesquisas, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem pesquisas, por exemplo, da nova medicina germânica, que é uma medicina integral, que estuda a conexão entre corpo, alma e espírito, que entende que mais de 90% das enfermidades elas têm as suas causas emocionais. Por exemplo, uma pessoa que hoje desenvolve uma gastrite crônica e ela não consegue explicar qual o motivo daquilo. Claro que existem patologias que são desenvolvidas porque a pessoa tem uma predisposição genética, por uma má alimentação, mas hoje a medicina entende o seguinte: o que essa pessoa não conseguiu digerir emocionalmente em um período de 6 meses a 2 anos, e que hoje o estômago dela entende que precisa desenvolver mais suco gástrico para digerir aquele alimento. Então, nosso corpo está plenamente conectado. Então, quantas pessoas hoje enfrentam enfermidades, crises alérgicas, que são, na verdade, como se fosse a pele querendo expelir alguma coisa, o que eu quero colocar para fora e que não consegui colocar para fora em palavras, e isso gerou em mim fraturas na minha pele. A minha pele começou... Nós vemos, por exemplo, o que aconteceu com Jesus naquele momento de angústia. A ciência chama de hematidrose, quando ele soou gotas de sangue. Então, a pele estava falando de uma emoção que não estava sendo colocada para fora plenamente. Então, quantos colegas nossos hoje a gente percebe no ministério que estão enfrentando muitas coisas, mas tem dificuldade, e eu confesso, pastores, sabe por quê? Porque eu fui assim, pastores. Eu fui assim. E não percebia. Eu coloquei meu casamento em risco e não estava percebendo porque eu estava no automático. Coloquei a vida dos meus filhos em risco, mas não estava percebendo porque eu estava no automático. Eu tinha mais preocupação em a opinião do povo, do rebanho sobre mim, do que o cuidado com a minha própria família. Aquelas coisas que a gente sempre vê no ministério: olha, não permitir que os irmãos vejam que eu estou tirando um dia de lazer, porque senão eles vão pensar, o que eles vão pensar? Não permitir que meus filhos possam desfrutar de algumas coisas, porque a opinião das pessoas... Eu, particularmente, talvez a maioria de vocês não tenha vivido esses conflitos, mas eu vivi muitos desses conflitos. E eu não estava percebendo o quanto igreja, a produção, e às vezes a minha esposa dava aquela puxada de orelha, porque a Bíblia fala que ela é a opositora idônea, né? E eu não percebia porque eu estava muito no automático. E não estava realmente observando o que me incomodava de verdade. E hoje, inclusive, eu quero até, se de repente o que eu estou falando aqui faz sentido para algum colega, eu me coloco à disposição, meu telefone, para a gente conversar um pouco, algum amigo de ministério, eu estou aqui à essa disposição para servir. Mas veja só, o que eu comecei a perceber? Que muitas coisas é que eu precisava dar uma olhada para dentro, que muitas coisas ainda não estavam resolvidas. Eu achava que eu tinha perdoado meu pai, eu achava que eu já tinha ressignificado algumas questões da infância, alguns processos que eu enfrentei na adolescência, inclusive dentro da igreja, mas que, na verdade, eu estava era no automático, nesse processo de crescer, de servir ao Senhor com todo o coração, com toda a dedicação, com toda a paixão e com toda a verdade. Mas tinha algumas coisas que vão se entulhando ao longo da jornada e que, se não são resolvidas, uma hora explode. Você já viu aquela brincadeira? Você pega a bola na piscina e você coloca embaixo da sua perna assim, ó, e você senta com ela, você fica segurando, uma hora ela vai pipocar, uma hora ela vai subir. E é isso que eu tenho percebido na vida de algumas pessoas. E esse pastor que eu falei para vocês, esse Leonardo, eu estava com essa decisão, eu ia pular. Eu disse: como um homem pode fazer um negócio desse? É um processo. As coisas vão acontecendo, o inimigo vai colocando um pensamento, o outro, vão vindo aquelas setas externas, a gente vai começando a dar um sentido complicado às coisas. E eu selecionei, e eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir até para ver se ela puder colocar agora na tela. Eu chamo isso de roda da morte. Existe a roda da vida, que são as 11 áreas em que a nossa vida está plenamente conectada, e eu me coloco à disposição de vocês, porque eu acredito que talvez a maioria aqui, que já fez algum curso de inteligência emocional, já deve ter tido contato com esse tipo de conteúdo. Mas eu quero, não sei se já está na tela aí à disposição, a roda da morte. Eu pedi aqui para a Débora, não sei se ela está me ouvindo aí. Mas eu quero colocar na tela para vocês. Pronto. Show de bola. Essa roda eu chamo de roda da morte.
são os principais fatores que são destruidores da vida emocional do ser humano. E logo, como fatores destrutivos das emoções, eles também abrem brechas para a espiritualidade. Quantos de nós nos sentimos cansados no ministério e às vezes a gente até sente aquela dificuldade de orar, e a questão não é porque eu estou espiritualmente fraco, é porque eu estou vivendo conflitos internos, como por exemplo Elias. Como é que eu posso dizer que um homem como Elias estava frio espiritualmente? A questão não era frieza, eram conflitos. Eu quero que você, pastor, olhe, sabe, olha só, com toda a verdade e com todo amor. Eu estava conversando com um psicanalista amigo meu de Portugal semana passada e ele disse: Leonardo, uma das pessoas mais difíceis de tratar são os pastores. E eu disse: por quê? Ele disse: porque eles têm dificuldade de olhar para dentro de si e ver que tem bloqueios, tem traumas, tem problemas emocionais. E eu creio que não todos, mas existem muitos que realmente enfrentam esses conflitos. E eu quero que você olhe sem olhar de julgamento, mas com verdade, mas também em amor, olhando com o olhar de Deus para si. E vendo essa roda, eu quero que você olhe cada um desses pontos aqui, ó, traumas do passado, e você identifique se você tem algum. Não é se ele está latente hoje, mas se você, ao longo da sua vida, principalmente dos 0 aos 12 anos, você teve traumas do passado. Abandonos, coisas que você ouviu dos seus pais, ou situações que você viveu na infância. O segundo ponto é abuso, que pode ser abuso sexual, mesmo que não tenha acontecido o ato, mas que você tenha enfrentado um abuso, uma tentativa de abuso. Ele pode ser um abuso verbal, onde você na infância foi pressionado. Tem pessoas que às vezes são pressionadas por madrastas, por padrastos, até pelos pais, por tios, parentes, funcionários que cuidavam das coisas da família e que a pessoa sofreu abusos, agressões e que isso inconscientemente marcou você e gerou em você muitos gatilhos. Quebras financeiras, essas sejam os pais que quebraram ao longo da infância, ou você viveu repetidas quebras financeiras, endividamentos, percas de bens, de casa, filtros mentais negativos. Como é que eu percebo se eu tenho isso? É quando tudo eu olho de uma forma negativa. Existem pessoas que elas olham tudo, elas já olham, já maldam. Ali tem coisa, aquilo ali. Elas sempre maldam. Elas sempre vivem conflitos internos ao ponto de maldar as coisas. Complexo de inferioridade, que são pessoas que sempre se sentem inferiores. Gente, muitos das pessoas e dos líderes que se rebelam contra o ministério, contra a autoridade, contra os superintendentes, contra o conselho, muitos, o que eles sofrem internamente e nunca olharam para dentro de si, são complexos de inferioridade, dificuldade de aceitação. E elas acham que se posicionar no ministério vai fazer com que elas sejam aquilo que elas sentem falta internamente. A maioria. Relacionamentos conturbados, vícios, falta de paternidade. Você sabia que 80% dos conflitos emocionais das pessoas são conflitos de paternidade. Os bloqueios emocionais, os traumas são gerados na paternidade. 20% mãe, professores, figuras de autoridade. Conviveram em problemas, em ambientes problemáticos. E são pessoas que têm crenças limitantes. Então, olhando para essa roda, se você fosse dar uma nota de 0 a 10, 10 para que você passou por isso de uma forma muito intensa, e 0 para que você não passou, olhando essa roda, quantas dessas você daria nota 10? Nota 9, nota 8? Leonardo, e eu já vou encerrar aqui, mas eu quero só chamar a sua atenção. Leonardo, eu passei por todos esses 10 aqui. Ou tive 9, tive 8, ou tive pelo menos 3, mas foi de uma forma muito intensa. Como é que eu identifico, e talvez alguns você nem lembre, porque às vezes eu estou atendendo algumas pessoas e no meio do processo é que vem à tona aquelas lembranças que estão no inconsciente, ela não lembra, mas o resultado negativo está acontecendo.
Ela vive ciclos viciosos de derrota, de endividamento, de conflitos emocionais, de problemas conjugais. Ela repete os mesmos conflitos que ela teve na infância, ela repete para os seus filhos, ou ela repete de forma muito extrema. É aquela questão dos pais que foram muito maltratados na infância e acabam que são bajuladores ao extremo dos filhos. Então, ela pode repelir isso também. Então, existem vários sintomas que às vezes você diz, eu não me lembro se eu tive um trauma, mas você olha pelos resultados. Se a Bíblia diz que Deus me chamou para que eu tenha uma vida e uma vida em abundância, e isso é o fluxo que Deus tem para mim, se isso não está acontecendo, existe alguma coisa. Se o resultado é negativo em alguns aspectos, se Deus me chamou para a plenitude, tem alguma coisa que está bloqueando. E eu tenho que observar, eu quero só falar alguns sintomas e te dar uns conselhos como é que você pode fazer para colocar isso em ordem. Pelo menos de uma forma assim simples, para que você tenha clareza. Mas a pessoa que tem esses traumas, o que acontece? São pessoas que elas olham para si e começam a perceber que elas são incapazes, elas sentem um senso de incapacidade, de exaustão muito grande emocional. Ela fere os outros sem perceber. Ela fere os outros sem perceber. Quantos de nós no ministério estamos ferindo uns aos outros, ferindo o rebanho, e na verdade não é porque nós queremos, é porque nós estamos feridos e nós estamos gritando, aquela criança interior, como hoje se usa muito, está gritando por socorro. E a gente acaba ferindo os amigos de ministério, o nosso rebanho, não intencionalmente. Quantos de nós hoje, talvez tenham colegas aqui que vai cair uma ficha, que você está desesperado, já falou com o superintendente o tempo todo, eu preciso trocar, eu quero sair dessa igreja. Sua esposa diz assim, meu filho, eu sei que você está louco, o que você quer? Não, mas eu preciso sair, já chegou meu tempo, eu quero sair, eu preciso trocar de igreja, eu não quero mais ficar nessa cidade. E você olha, você diz, não, mas eu não tenho motivo aparente. Às vezes a questão não é que você precisa sair de local. A sua insatisfação é interna, você precisa resolver internamente. Eu sei que tem pastores que talvez até já tenham tomado essa decisão precipitada, olhou, trocou e achou que aquilo ali seria a decisão transformadora da vida, e quando olhou disse, não, a mesma situação, porque o conflito era interno. Então, muitos dos nossos conflitos, se nós não resolvermos, faz com que a gente tome decisões precipitadas. A gente fala o que não deve, a gente toma decisões como essa, de querer sair da igreja, de querer fazer coisas, quando na verdade o conflito não é com o teu rebanho, não é com aquele líder. Na verdade, às vezes a gente está procurando uma fuga porque a gente tem esses conflitos. E aí você acha que talvez saindo dali, ou trocando de CDL, ou mudando de prédio, ou mudando a cor da parede da igreja, você vai resolver as coisas, quando na verdade a análise tem que ser interna. E esse questionamento que a gente, como pastor, o que eu faço, meu nasci? Realmente eu percebo que eu estou vivendo esses momentos. A primeira coisa é olhar para dentro de si e se questionar. O que realmente está acontecendo? Como o salmista disse, minha alma, por que você está abatida? Qual o motivo do teu abatimento? O que você está procurando? Porque todo excesso, ele reflete uma falta. O que você está procurando, minha alma? O que você está desesperada, querendo mudar o externo? O que você está procurando de verdade? O que você está procurando é uma aceitação? O que é? É uma necessidade de aprovação? O que você está... É um conflito interno. Que conflito é isso? É olhar para dentro de si, se questionar. Não existem respostas prontas. O que eu quero de verdade? Às vezes a gente flui no automático, quando na verdade a gente precisa olhar para dentro de si. Tem um texto lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O texto do hebraico é Lech Lechá, que é caia para dentro de você. Foi esse processo de transformação. Você vai deixar de ser Abrão e você vai ser Abraão. Foi esse processo de você vai deixar de ser Jacó e ser Israel. Você vai deixar de ser Saulo e ser Paulo. É esse processo de cair para dentro. Por isso que na renovação da aliança a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro. Sabe o que realmente, olhando para toda essa roda da morte, que esse é um diagnóstico que eu estou à beira de um precipício se eu não me resolver. E o que eu preciso fazer? Olhar para dentro de mim. Encontrar essas respostas em Deus. E também, se eu perceber, porque tem coisas que eu percebo e são fáceis de ressignificar, de se ajustar. Mas em percebendo que eu estou vivendo um conflito muito sério, que talvez as pessoas talvez mais próximas não tenham essa habilidade de me ajudar, de me conduzir, procure um amigo.
Esse amigo nem sempre precisa ser um profissional da área da saúde emocional, mas um amigo que tem maturidade, tem experiência, tem uma conexão com Deus, já tem um pouco mais de vivência, talvez passou por esse processo que você passou e que pode te ajudar. Mas entenda que essas questões da alma, a gente não passa só. Chega um ponto que sozinho a gente não consegue ressignificar, a gente não consegue ajustar. Então, se hoje, em tudo que eu falei aqui, pode te fazer identificar alguns pontos da sua vida que precisam de ajuste, que precisam de atenção, eu preciso olhar, realmente isso aqui ainda não está resolvido. Comece um processo, buscando ajuda. Todos nós aqui, eu volto, encerro parabenizando o pastor Ivelto, o pastor Mário, a pastora Bianca, porque isso é fantástico. E é justamente essa percepção de que eu preciso olhar para dentro. E eu preciso, às vezes, fazer o caminho de volta. E colocar em ordem algumas coisas internamente para que a minha vida flua. Isso é extraordinário. Mas nem todos têm essa coragem de fazer esse caminho. Porque é um caminho doloroso. Reconhecer que dói, reconhecer que tem falhas, reconhecer que errou, reconhecer que tem fragilidades, reconhecer que tem tentações, que tem provas, reconhecer que se frustrou, reconhecer que chora, reconhecer que dá errado, reconhecer que errou, que quebrou a cara. É muito difícil. É mais fácil espiritualizar. É mais fácil usar outras justificativas. É doloroso. O processo de olhar para dentro e cuidar do emocional é conflituoso. Às vezes você olha e parece que a sua vida está toda bagunçada. Como, por exemplo, a de Ezequias. Mas é esse processo que, quando você olha aquela bagunça, começa a fazer sentido e se ajustar. A sua alma começa a se ajustar. E é como diz a Bíblia no livro de Salmos, o Senhor tira a nossa alma do cárcere, dessas prisões, desses conflitos. Mas é olhar para dentro, olhar com verdade e com amor. E se perceber que não consegue se ajustar sozinho, pedir ajuda. Gratidão pela oportunidade, pastor Ivelto, gratidão ao Conselho Nacional, gratidão a todos vocês por terem me ouvido e estou à disposição. No que eu puder servir a vocês, me procure aí nas redes sociais, pode pedir a Débora meu contato, estou às ordens. Gratidão, meu chefe. Amém, Léo. Muito obrigado. Ô, Léo, só queria que você compartilhasse um pouquinho a mais, pelo menos mais uns 5 minutinhos, 10, a situação assim. Me dá algumas dicas que eu creio que vai servir para todos aqui, alguns conselhos. O que fazer quando nós, pastores e líderes, nos encontrarmos com uma pessoa que está vivendo esses momentos de confronto consigo mesma, sabe? Que está vivendo esse trauma na sua vida. Não sei se assim eu posso dizer. Não sei se pastor Ivelto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agir com empatia, é ouvir. Ouvir e ser uma escuta ativa e, assim, acolhedora. Porque quando a pessoa, porque falar das emoções é um negócio muito complicado e, às vezes, até nós, por mais que a gente perceba que precisa, a gente tem dificuldade. Então, é ouvir e deixar a pessoa falar. Não precisa ter respostas prontas. Às vezes, na própria fala da pessoa, por exemplo, a psicanálise fala muito sobre isso. A própria fala da pessoa, não sei se tem algum psicanalista aqui, eu não sou psicanalista, mas eu estou passando pelo processo, mas a própria fala da pessoa, ela traz as respostas que ela precisa. Jesus sempre indagava as pessoas com perguntas. Então, é ouvir, deixar a pessoa falar, deixar ela chorar. Se a pessoa está vivendo um processo traumático muito forte, aquilo dói, deixa ela reviver. Mas o que eu aconselho também, pastor Ivelto, é o seguinte: ouvir primeiro, ouvir e ouvir muito. Orar pela pessoa, acolher. E, como pastor, eu tenho que orar, acolher, aconselhar biblicamente. Mas se eu perceber que eu não consigo só ajudar essa pessoa, a melhor coisa que eu tenho a fazer é recomendá-la a procurar um profissional. Porque o profissional tem as ferramentas. Por exemplo, eu fiz agora a formação como coach. Ela não tem nada, são apenas ferramentas que me ajudam a colocar as coisas em ordem. Mas o princípio que eu uso é o princípio bíblico. Então, às vezes, se eu percebo que eu não tenho habilidade, não posso fazer como o colega que disse, é um encosto. Amigo, sinceramente, vamos procurar um profissional
E paralelo a esse acompanhamento profissional, eu vou te ajudar espiritualmente, vou te ouvir, vou te acompanhar, você pode contar comigo. No geral, porque cada caso é um caso, mas no geral, o ideal é fazer isso. Amém. Ok. Muito obrigado. Pensa, meu amigo pastor Leonardo Família, tanto me ajuda espiritualmente. A pastora Marisa, ela está colocando aqui que ela colocou, pastor Léo de Alagoas. Você é de Cudião, Léo? Você é superintendente de Alagoas? Sou, em Arapiraca. Aqui de onde você, Léo, é pastor em Alagoas, superintendente, e aqui carinhosamente mando um abraço, meu querido Joãozinho, nosso supervisor aí no Alagoas. A pastora Marisa, ela colocou aqui que ela teve, deixa eu só ver só o comentário dela. Aqui, ó, tive 11 tumores bucais por problemas emocionais sufocados, sem ter com quem dividir. Foram 4 anos de martírio. Que nós possamos verdadeiramente termos amigos ao nosso lado que possam nos ouvir e que não estou disposto a nos julgar, que possam nos ouvir e nos ajudar na nossa caminhada. Né? Muito bem. Sou psicanalista, sua fala está bem coerente com a prática psicanalística. Aí, ó, a pastora Sônia está dizendo para você, Léo. Muito bom, bênção pura. Muito bem. Meus irmãos, então, Deus abençoe a todos vocês. Né? Eu tenho aqui, para poder falar nesse mês de outubro, a nossa agenda está tranquila no que diz respeito a eventos nacionais. E no mês de novembro, eu não sei ainda se nós já teremos a data do nosso trabalho nacional de mulheres. Assim que eu tiver, assim que a pastora Bianca nos orientar a respeito, com certeza eu vou falar com vocês. O pastor Davi Rodrigues, nosso querido secretário de administração, e o nosso pastor João Norato já compartilharam o fly da oferta de missões para o terceiro domingo, para que vocês possam compartilhar com as igrejas, já está nos grupos da igreja. E no mês de dezembro nós vamos ter a nossa live nacional de educação, com missões e administração. Então, Chominec, Missões e Educação vamos estar fazendo uma live única no dia 5 de dezembro para a glória de Deus. Amém? Então, tá aí. Eu quero só fazer uma enquete com vocês aqui. Eu estou recebendo aqui algumas solicitações, alguns pedidos. Nós já estamos com o Pastoreio de Pastores acontecendo desde maio. Então, temos aí junho, julho, agosto, setembro, outubro. Estamos com 6 meses de Pastoreio de Pastores. E alguns pastores e líderes têm me pedido para poder rever o horário, para poder colocar o horário às 10 horas da manhã. De 10 até às 11h30 é o nosso tempo limite. Se terminar antes, glória a Deus. Então, hoje a gente deve terminar antes. O que vocês acham passar o nosso horário para as 10 horas? Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão. Aqueles que desejam a mudança, permaneçam como estão, e quem não quer, manifeste-se. Então, minha querida pastora Dionísia, aí, ó, um dos seus pedidos. Ó. Então, ótimo. Então, meus irmãos, se não há problema para vocês, a partir da semana que vem, o nosso Pastoreio de Pastores passa a ser às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, de 10 até no máximo 11h30. Volto a dizer, se terminar antes, terminou. Então, às 10 horas da manhã, minha querida pastora Dionísia, tudo debaixo de oração, é tudo cheio de sucesso, não é verdade? Minha querida Dilma, pobre conselheira. O quê? O branco ficou bonito, né, Lu? Eu não sei o que falarem não, mas tudo bem. Meus irmãos, meus nobres amigos, pastor Léo, muito obrigado. Pastor João, suas considerações finais, pode abrir seu microfone e fazê-las, fique à vontade. Ô, pastor Ivelto, as minhas considerações finais, lembrando que terceiro domingo é dia de missões. Então, pastor, pastora, oriente a sua igreja, e pode ter certeza que a sua oferta de missões ela está sendo muito bem empregada. Então, um abraço a todos e que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês, pastor Mário, pastora Bianca,
E a você, Erivelto, a Débora também, que tem me ajudado muito. Deus abençoe. Obrigado. Eu que agradeço, João, pela participação, pela sua contribuição valorosa para os nossos amigos de ministério. Esta mensagem que alcança, hoje eu já vi aqui o Jairo, lá de Moçambique, está aqui conosco, João. Pastor Jairo e a pastora Nelly, eles estão aqui, são os nossos líderes lá em Moçambique, estão aqui conosco aqui, sempre estão conosco aos sábados pela manhã. Então, muito obrigado. Um abraço para eles. Amém. Aí, ó o Jairo dando tchauzinho ali, ó. E, Léo. Pastor Erivelto, abraço. Amém, Jairo. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Léo, suas considerações finais. Só agradecer a oportunidade e me colocar à disposição, qualquer amigo aqui que precisar, conversar tuas ordens, e que Deus continue abençoando o senhor, pastor Erivelto, e todo o nosso Conselho Nacional, porque momentos como esse são especiais. Deus abençoe e parabéns pela iniciativa. Podemos compartilhar ali, né, João? João e Léo, o contato de vocês aqui no chat, né? Pode sim. Bacana, ok. Meus amigos, alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer dizer algo? Deixei de sobreviver para ver o que Deus quer para a minha vida. Amém. Muito bem. Então, gente, muito obrigado, que Deus abençoe. E vamos agradecer ao nosso Deus, né? Vamos pedir que o Senhor possa continuar nos abençoando. Eu vou pedir que nossa querida conselheira, pastora Dionísia Lovisotto, possa orar por nós, orar pelo pastor Mário, pastora Bianca, orar pelo pastor Léo, pelo pastor João, orar por todos nós, em nome de Jesus. Minha querida conselheira, com a palavra. Paz seja convosco. Eu fiquei muito feliz com a mudança de horário, acho que facilita mais. Deus Amém. Abençoe. E muito bom a palavra dos nossos dois preletores. Com certeza nós estamos sendo edificados a cada dia. Aquele que para de aprender tem que parar de ensinar. E nós estamos aprendendo para podermos ensinar. Eu vou aproveitar a minha palavra para estar mobilizando vocês também na campanha nacional de 21 dias de oração, dentro do propósito de Deus, os guardiões que Deus coloca no muro para orar dia e noite. E esse trecho de Isaías 62, 1 e 2, e 6 e 7, fala conosco que nós não podemos nos cansar de orar, mas que nós podemos cansar Deus de tanto falar com Ele. Claro que é uma palavra ilustrada que ninguém cansa Deus, mas está querendo dizer para nós, como diz o versículo 1 e 2, que nós temos que orar até o sol brilhar e parecer uma tocha. Então, vamos estar orando. Eu convido vocês a participar desse projeto Uniora. O Uniora é uma coordenadoria que está em todas as coordenadorias, porque a Igreja Quadrangular sempre orou. Agora ela está coordenada, mas vamos orar cada dia mais. Muito obrigado, pastor Erivelto, e vamos falar com Deus. Pai, graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, nós te louvamos por esse tempo, Pai querido eterno, e pela liderança do pastor Erivelto, a Débora, meu Pai querido, que tem feito, Pai querido eterno, de uma maneira também muito especial. Cada um daqueles, ó Pai, que tem sido preletor, Senhor, no pastoreio de pastor, tem feito acrescentar na nossa vida. Ó Pai, muito obrigado por isso. Nós queremos, neste momento, trazer, meu Deus, o pastor Mário, pastora Bianca e os meninos, ó Pai, para esta oração. Chamamos, ó Deus querido, eterno e santo, por cada um deles, tudo aquilo, ó Deus, que eles necessitam para que eles tenham a cada dia uma vida, Pai querido, abundante no Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos por cada mulher quadrangular, porque a mulher total. E ontem, Pai, foi o dia da mulher total, a mulher cristã, a mulher quadrangular. Que nós venhamos, Senhor, meu Pai, ser produtoras para a glória do Teu nome, para crescimento e edificação do Teu reino. Pai, nós te louvamos por tudo, porque nós temos a Ti. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço a todos. Glória a Deus. Deus abençoe.